Estar aqui. Eu lembro que eu tinha falado com o Senhor, né, que quando chegasse a minha vez, que eu não ia rejeitar. Eu achava que isso ia demorar, né? Mas o Senhor viu graça e me concedeu essa oportunidade. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho, né, daquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu sempre digo que se Deus tiver um propósito de falar com pelo menos uma pessoa, já está excelente, já está perfeito, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A missionária Cristiane, minha tia, o Sidney também, e agradecer ao Senhor também, né? Com certeza, porque é Ele que dá, né, a primeira oportunidade para as nossas vidas. E para nós começarmos, eu gostaria de compartilhar sobre Tchau. Mateus 18, a partir do 21. Eu não vou ler, mas eu vou dar uma explicação para me entrar onde eu quero falar, né? Então, essa passagem, ela vai falar sobre o credor incompassivo, né? E está bem relacionado a perdão, algo que o Senhor trabalhou muito na minha vida. E essa parábola ela vai começar falando que Pedro, né? Sempre questionando Jesus, sempre querendo saber mais um pouco, e perguntar ao Senhor Jesus quantas vezes deveria se perdoar o irmão, se era vezes, né? Então, Jesus surpreende falando com ele que não até 7, mas 70 vezes 7, né? Um número, assim, bem acima daquilo que Pedro estava esperando, né? Então, Jesus começa ali uma parábola falando sobre a comparação do reino de Deus com uma situação. Aí ele usa, é, ele vai falar sobre o rei. Só um minutinho, gente. Isso. Ele vai falar sobre um rei que foi chamar todos que estavam devendo para cobrar, né, a dívida daquelas pessoas, e um daqueles servos o devia uma quantidade tão grande que ele não conseguiria pagar com a sua vida, durante a sua vida, de tão caro que era. Mas esse servo, ele pede misericórdia àquele rei, e o rei, ele teve compaixão, muita compaixão daquele homem, e decide o perdoar. Só que esse mesmo servo, ele tinha outras pessoas debaixo da sua autoridade. E quando ele encontra um dos seus servos que também o devia, ele, ele cobra esse homem. E esse homem também, da mesma forma que lá atrás ele tinha pedido perdão, tinha pedido misericórdia, também pede misericórdia, mas a atitude que ele teve ali com aquele conservo dele foi diferente, foi ao contrário. Ele não perdoou e mandou aquele homem para a prisão. E quando ele manda aquele homem para a prisão, tinha pessoas ali olhando, observando, e viram que a atitude dele foi totalmente contrária àquilo que ele tinha recebido, né? Ele não quis é, dar misericórdia para aquele homem da mesma forma que ele tinha recebido. E isso causou muita revolta na vida daquelas outras pessoas que estavam ali. E de repente eles levam aquela situação para o rei, e quando o rei recebe aquilo, ele já fica muito indignado, porque ele pagou a, a dívida daquele homem, que era muito além, que era muito grande, e quando ele tinha que fazer a mesma coisa com uma outra pessoa que devia tão pouco, mas tão pouco, ele resolveu, é, ele resolveu não fazer a parte dele, né? E isso trouxe muita indignação para aquele rei, no qual levou ele, né? A Bíblia vai falar que levou ele para os torturadores e o prendeu até que ele pagasse toda a dívida, né? E Jesus faz essa comparação com o reino de Deus, que se nós também não perdoarmos os nossos irmãos, nós viveremos essa mesma situação. E quando eu estava lendo isso, eu pensei, meu Deus, como nós temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos, né? De receber a graça de Deus, porque todos nós recebemos uma graça infinita, e como nós também precisamos repartir essa graça que nos é compartilhada, porque se a gente não faz, nós corremos o risco de sermos massacrados, né? Entregues aos nossos torturadores, né? E a gente acaba paralisando coisas na nossa vida e paralisando coisas na vida de outras pessoas também. Olha a nossa responsabilidade como servos de Cristo, né?
E o perdão, ele é um mandamento, né? Se você for olhar, quando Jesus vai resumir ali os 10 mandamentos, ele vai falar que nós temos o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, eu creio que todos nós nos amamos, todos nós temos um cuidado muito grande conosco mesmos, e Jesus quer que nós amemos aos outros também como a nós mesmos. E o perdão, ele está muito ligado a isso, né? Se nós não perdoamos, né? Olha como que nós podemos sofrer tanto, olha como que a gente pode carregar cargas desnecessárias, né? Claro que todos nós vamos ter dores, todos nós vamos ter situações difíceis, né, que vamos passar, porque no mundo a palavra diz que vamos ter aflições, né, e tudo mais, é normal, faz parte, porque as aflições elas vêm para nos fortalecer. Às vezes parece que a gente vai morrer, que a gente não vai dar conta, mas Deus, muitas das vezes, ele coloca situações na vida da gente porque a gente precisa ser forjado, né? Às vezes até uma palavra, às vezes que é liberada assim, numa situação difícil, não é para nós carregarmos e deixarmos aquilo trazer mágoa para a gente, mas é para que nós recebamos, aprendamos e deixa aquilo ir, sabe? E Deus vai fazer grandes coisas. É muito triste ver a história dessa parábola, né, que Jesus usou aí para comparar o reino dele, o reino dele e a nossa vida, né? Aí, e a gente precisa colocar em prática todos os dias a nossa é, a nossa atividade como perdoadores. Todo dia nós temos uma oportunidade para que a gente possa fazer algo diferente. Todo dia a gente vai ser colocado diante de uma situação que a gente vai precisar perdoar o outro. São diversas coisas, é no trânsito, é no trabalho, é dentro de casa e principalmente dentro da nossa própria casa. Eu acho que é o lugar mais difícil da gente liberar perdão, né? É impressionante isso. E Cantares 2:15 vai dizer que são as raposinhas, né, que vêm para destruir a vinha. Aí, quando eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, se são as pequenas raposinhas que estão estragando a vinha, né? Então, isso quer dizer que são pequenas coisas que vêm para trazer mágoa para a gente, que vêm para trazer tristeza no coração. E quando a gente não consegue perdoar aquelas coisas pequenininhas, imagine as grandes, né? Então, todas essas coisas, todas essas dificuldades, palavras, situações que acontecem na vida da gente, simples, que eu tô falando, servem como um preparativo para que quando chegar numa situação mais complicada, a gente já está preparado para poder perdoar o nosso próximo, né? João 3,16 é um versículo que eu amo demais. É maravilhoso, porque esse versículo eu aprendi quando eu tinha 13 anos. Eu aprendi com a Karen, gente. Ela tá aqui. Ela tinha 3 anos e eu aprendi esse versículo. Foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. E eu aprendi com uma criança. E eu amo ele. Então, assim, quando a gente vai olhar esse versículo de João 3,16, a gente vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E quando você vê o que Jesus fez por nós, o que o Senhor, né, aquele que poderia ter ficado lá na sua glória, aquele que poderia, sabe, ter escolhido outras coisas para nos salvar, decidiu, Deus decidiu deixar o seu único filho, né, em prol de nós, em prol da nossa salvação. E ele não fez de qualquer forma, ele fez com excelência, ele fez com amor, ele fez porque ele tinha um propósito maior. E nós? O que a gente está entregando de melhor? O que a gente está fazendo de melhor para que nós possamos liberar o nosso próximo? Né? Às vezes é tanta dor, tantas coisas, né, que acontecem que a gente se fecha ali no nosso mundo e a gente acaba retendo aquilo que não era para nós retermos, porque a palavra vai dizer que de graça recebei, de graça dai também, né? E quando a gente entende isso, fica mais fácil, porque se nós ficarmos guardando mágoa, ficarmos guardando os rancores da vida, isso vai nos levar para um lugar onde a gente não vai conseguir romper, onde a gente vai viver somente no nosso mundo, dentro de uma bolha, como sempre é falado, né?
Tem pessoas que estão tão preocupadas com si mesmo, estão tão cheias de dores, de machucados, de feridas, que elas ficam ali, sabe? Retidas. Reteu para ela e reteu para o outro também. E Deus, ele não nos chamou para sermos represa, para a gente só, sabe? Só reter, ficar ali armazenando para nós mesmos e não viver coisas maiores. Mas Deus quer que nós sejamos como um rio, que quando a gente é rio, a gente flui, né? O rio, ele tá aí para fluir, ele vai levar aquilo que tá nele, ele vai levar. A água vai correr, vai lavar, vai purificar, vai trazer vida. Mas a represa não, a represa vai estar ali, fechada, vai abrir na hora que quer e pronto, acabou. E nada de diferente vai acontecer, a não ser que alguém tome uma atitude de apertar um botão, talvez, para aquela represa ser aberta, né, de alguma forma, né? Mas quando nós aceitamos essa missão de sermos rio, nós estamos aceitando ser boca de Deus, nós estamos aceitando o propósito, a missão que Deus colocou na nossa mão, né? E como é bom, né, gente, a gente ser livre. Porque quando a gente perdoa, a gente está nos livrando de algo e está livrando o outro também. E isso é maravilhoso, porque a palavra vai dizer que o fardo de Jesus ele é leve e o jugo dele é suave sobre as nossas vidas. Então, se a gente permite a nós mesmos carregarmos só aquilo que é realmente para nós carregarmos, vai ficar mais fácil. Mas se carregarmos coisas principalmente do passado, né? Que às vezes são coisas lá do passado que vai juntando e vai causando aquele peso todo, peso espiritual, peso físico, relacionamentos destruídos, tudo assim, fora do lugar, né? E Deus não quer isso para nós. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem vida em abundância para as nossas vidas, né? É igual aquela mulher lá a mulher do poço, né? Quando Jesus veio para ela toda destruída, toda cheia de problemas, ela deu ouvido à voz de Deus. Ela aceitou ser um rio de águas vivas. Ela voltou para a cidade dela, uma cidade que não gostava dela, né? Porque via ela como uma pessoa rejeitada, uma pessoa sem valor, né? Mas quando ela aceita as palavras de Jesus, entende quem é ela, a vida dela começa a mudar, a vida dela começa a ser transformada e ela transforma a vida de tantas outras pessoas, pessoas que não amavam ela, que deixavam ela de lado, desprezavam ela, né? E Deus quer que nós sejamos assim também, que nós aceitemos a palavra e que nós também liberemos ela, porque nós temos essa responsabilidade, né? E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela graça que Ele tem derramado, assim, sobre mim, em todas as áreas da minha vida. Eu tenho os meus problemas, como todo mundo tem os seus problemas, né? Mas eu vejo tanto que o Senhor tem sido bom para comigo todos os dias. E eu quero falar um pouquinho sobre o meu testemunho, né, a respeito do meu pai, a respeito da minha mãe, porque isso foi algo que Deus falou muito no meu coração. É algo simples, mas provavelmente Deus quer falar com alguém aqui a respeito disso, e eu vou tentar lembrar o máximo que eu puder, resumidamente, né, porque às vezes o testemunho da gente é grande, né, então eu vou diminuir aqui. E o que eu quero falar é sobre quando eu nasci, né? Meu pai ele foi embora para fora e minha mãe cuidou de nós sozinhas, né? Sozinha até um certo período. E minha mãe trabalhava muito, ela tinha muitas coisas para fazer, porque como ela era mãe solteira, né, tudo, então era difícil para ela. Mas quando meu pai foi embora, o que eu achava interessante, engraçado, é que a gente foi crescendo, né? E minha mãe sempre falava, ai, seu pai é um pai maravilhoso. Sempre era assim, minha mãe nunca falou mal do meu pai. Nunca, eu não lembro da minha mãe falando um A, assim, negativo do meu pai, por incrível que pareça. E ele era cheio de defeitos, né? Mas ela decidiu poupar a imagem dele. E eu fui crescendo, uma criança que amava demais meu pai. Eu tinha um carinho, Gente, eu não sei de onde que vinha isso, mas é Deus, né, na verdade, né?
e a minha mãe ali ajudando. Então eu cresci assim, tendo o meu pai como alguém assim, nossa, o máximo, meu pai é isso, meu pai é aquilo, e eu tinha um orgulho muito grande dele, eu e minha irmã. Mas era mais eu, né? Eu tinha mais amor pela vida dele. E assim foi. E minha mãe, ela entrou num relacionamento que pra gente não dava muito certo, né? Eu e minha irmã, quando o pai foi embora, né? Eu e minha irmã, a gente ficava em casa sozinha, porque minha mãe precisava trabalhar, precisava sustentar a gente, e ali nós ficávamos. Desde os 3 anos, eu vivi essa realidade até certa idade, né? Então, quando minha mãe começou esse relacionamento, as coisas começaram a mudar. E eu me entristecia muito. Eu já ali com os meus 7, 8 anos, mais ou menos assim, eu comecei a ser uma criança triste, uma criança desiludida com a vida mesmo, porque as coisas só davam errado. Tudo dava errado, tudo dava errado. Eu queria estar perto da minha mãe, não tinha minha mãe. E coisa de criança, né? Criança, ela depende do seu pai, depende da sua mãe. E quando ela não tem isso e outras coisas ocupam esse lugar, é complicado. Então, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo ali, e eu comecei a ver que eu não tinha valor, que eu era uma pessoa perdida, porque eu não tinha o amor da minha mãe. Para mim, eu não tinha o amor da minha mãe, porque minha mãe só trabalhava, e tinha a questão do relacionamento dela também, que não dava muito certo. E foi assim, sabe? Até chegar um ponto que eu comecei a ouvir coisas ruins a respeito da minha mãe. As pessoas chegavam, sabe? As pessoas do próprio seio familiar chegavam e falavam mal da minha mãe. E eu comecei a criar uma revolta muito grande. E era muito triste, porque a minha mãe, ela estava ali do meu lado, né, comigo, tentando me ajudar, né, de alguma forma, né? Porque apesar dela trabalhar e tudo mais, ela não nos entregou para um orfanato, ela não nos entregou para as autoridades, né? Então, ela estava ali tentando, de alguma forma, né, estar com a gente. Mas eu não conseguia entender isso. E porque pessoas começavam a falar mal, começavam a criticar ela, para mim, eu já muito novinha, né? Aquilo foi dando uma revolta muito grande. E eu me perguntava por que minha mãe está deixando eu passar por isso? Por que eu preciso viver dessa forma? Eu realmente não tenho valor, eu realmente não tenho expectativa. Era assim o meu pensamento. Eu não via futuro para mim. Eu passei a pensar que a minha vida, tipo, não ia durar muito. Esse era o meu pensamento. Eu não falava com ninguém, porque eu não tinha quem confiava, e mantinha os meus pensamentos cheio de coisas ruins, cheio de dores, cheio de problemas, e aquilo foi me consumindo, me consumindo, me consumindo de uma forma muito triste. E ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Mas durante esse período, irmãs, irmãos, Deus, ele sempre me dava um livramento. Deus sempre fazia alguma coisa para me tirar de uma situação. Eu já fui livre de abuso, de atropelamento, de tantas coisas, mas tantas coisas que eu assim, eu não percebia. Eu estava tão focada nas coisas, no meu eu, que eu não conseguia ver as coisas de Deus. E assim foi, o tempo passou, e quando eu tinha 13 anos, eu já numa situação assim que eu achava que realmente não dava mais para mim, é, começa uma nova história na minha vida, onde Deus usa a vida da minha tia, né, a Cristiane aí, ó, e o Sidney, para me levar para casa deles. E quando eles me chamam, eu percebo que algo diferente ia acontecer, sabe? E eu vou morar com eles, e eles já tinham um diagnóstico bem ruim da minha pessoa, né? Eu com 13 anos, gente, um toquinho de gente. E já tinha um diagnóstico ali todo ruim ali ao meu respeito. E mesmo assim, eles decidiram que eles iriam cuidar de mim. E ali começa uma nova história para minha vida, porque eu tinha para mim que eu era rejeitada, eu era desprezada, ninguém se importava comigo naquela altura. Eu sempre tomava recuperação na escola, eu estava toda lascada mesmo, muito lascada mesmo. Então, assim, eles me aceitam do jeito que eu estava.
E o engraçado é que quando eu chego lá, aquele diagnóstico todo, eles não me recebem com julgamento, não me recebem como se eu fosse uma intrusa, mas eles me recebem com amor. E isso me impactou muito, porque para mim já não tinha jeito mais. E daí o Senhor começa naquele ano a fazer uma transformação na minha vida. Na escola, que eu achava que eu era uma burra, porque era isso que eu recebia, né? Você é burra, você não vai avançar, você é um caso perdido, e por aí vai. E quando eu começo a ter notas boas na escola, e nesse ano eu tinha tomado uma bomba, gente, porque eu não ia na escola, eu não estava indo, então eu tomei bomba, né? E quando eu volto para esse ano, para a mesma série, né, que eu tinha tomado bomba, as pessoas começam a falar: Michelle, você é muito inteligente. Tudo, gente, as palavras de maldição, as palavras que foram lançadas sobre a minha vida, que me mataram, começaram a me matar, não me matou, né? Mas estava ali dentro de mim, começaram a ser transformadas em bênçãos na minha vida, e as pessoas começaram a falar coisas boas de mim. A minha tia, ela sempre falava comigo: Michelle, você consegue, você pode. Eu sempre falava: tia, eu não consigo, é isso, é aquilo. Sempre com um pensamento negativo, e ela sempre vinha com uma palavra de força, uma palavra de renovo para minha vida, e aquilo foi me transformando, aquilo foi me renovando. E quando alguém chegava perto de mim e falava algo bom a meu respeito, eu estranhava, eu ficava assim: quê? Eu? Eu? Meu Deus, eu ficava muito assim. Eu achava que eu não merecia aquilo, sabe? E o Senhor começou a transformar a minha vida de uma forma muito grandiosa, porque Ele tinha um propósito, Ele sabia que eu não ia aguentar ficar naquele ambiente que eu vivia. Então, Ele abriu a porta, né, usou a vida do meu tio, para me abençoar. E ali eu conheci o amor, porque eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era um abraço gostoso, sabe, de mãe, um acolhimento, você ter alguém ali que acredita em você, né? E às vezes não é porque a gente está com o nosso coração fechado, não é porque a gente é rebelde demais, mas é porque falta alguém que acredita na gente, falta alguém que realmente esteja disposto a lutar pelos seus desafios, né? Pelos seus problemas. E quando eu chego ali na casa da minha tia, eu morei ali por quase 3 anos, foi o tempo que o Senhor precisava para que ele começasse a curar a minha vida. E ele curou, gente. Ele curou feridas assim que eu jamais imaginei que Deus poderia curar. E eu tinha muita confiança na minha tia. Ela era uma pessoa que me trazia confiança. Então eu falava muitas coisas com ela. E uma dessas coisas foi sobre a minha mãe. E ao invés dela dizer que eu tinha razão, ela não dizia que eu tinha razão, ela colocava minha mãe como alguém que era especial, como alguém que merecia perdão. E ali Deus foi trabalhando no meu coração, e eu consegui perdoar minha mãe. E foi muito lindo, porque eu tinha muita mágoa da minha mãe, e era muito triste viver essa realidade, né, com a minha mãe, alguém que estava do meu lado, eu não conseguia amar, mas alguém que estava longe, que tinha me abandonado, eu amava, eu quase morria, eu quase me desesperava, porque alguém falava mal do meu pai. Eu tinha amor por alguém que eu não via, mas eu tinha raiva de quem estava do meu lado. E Deus usou a vida da minha tia para que eu pudesse ter essa libertação, ter esse renovar da minha vida, né? Glória a Deus por isso, porque Deus sempre vai usar um Moisés para trazer libertação para nossa vida, né? Mas tem um porém, tem uma coisa, vai depender somente de nós. Se nós não tivermos um coração quebrantado, se nós não tivermos arrependimento, nós vamos continuar no mesmo ciclo. A gente não vai quebrar, a gente vai continuar ali. Às vezes Deus está trazendo pessoas para mostrar para a gente o caminho, e a gente está negando porque eu sou vítima, porque eu vivi isso, porque isso foi difícil. Sim, tem coisas que é difícil mesmo, só que nós podemos ser quebrantados, nós podemos ser arrependidos diante do Senhor, e Deus mudar a nossa sorte. Às vezes nós estamos parados em determinadas áreas das nossas vidas porque nós não estamos sendo quebrantados. E se a gente não é quebrantado, como que Jesus vai entrar para fazer a obra? Às vezes ele está ali com a bênção ali na sua mão, para te dar, para te entregar tão fácil,
e você está na sua bolha. E se você não sai dali, infelizmente, você não vai viver nada. Infelizmente, o rio que deveria correr para salvar outros, para te libertar, primeiramente, vai ficar ali, vai ficar naquele lugar e você vai sofrer e a gente vai continuar sofrendo, sofrendo e não vendo nenhum resultado, né? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho e, e Deus quer trabalhar em nós primeiramente, né? E eu vivi esse tempo, sabe? Foi um dos tempos mais felizes da minha vida. Eu falo de criança e de adolescência, que eu achava que realmente não tinha jeito, né? E quando eu vou ali para casa da minha tia, ela começa a falar a minha linguagem, gente. Ela me elogiava. E eu amo ser elogiada. Eu não tinha isso na minha casa, né? E eu lembro que toda vez que eu falava com alguém que eu morava na casa da minha tia, um dia minha tia me pegou falando isso e ela falou comigo assim: Michele, a minha casa é sua casa. Você tem que falar que a casa é sua. E aí eu ficava assim, meu Deus, até isso, falar que a casa é minha, uma casa tão linda, tão preciosa, sabe? Eu realmente encontrei ali o refrigério e o alívio, sabe? Para aquilo que o Senhor queria fazer é, na minha vida. E como eu sou grata ao Senhor, porque Deus restaurou a minha convivência com a minha mãe, Deus restaurou tantas outras coisas, tantas feridas que eu tinha, que se não fosse por esse tempo que eu tivesse passado ali, eu não viveria o que eu vivo hoje. Porque o meu pai, desde criança, já perdoa. O perdão já veio automático para a vida dele, né? Porque eu tinha alguém que estava ali me direcionando para isso. E faltava para minha mãe. E apareceu minha tia. Quando ela apareceu, mudou o cenário, né? Dessa relação aí com a minha mãe. E os anos se passaram, né? E quando eu tinha 19 anos, eu conheço meu pai, ele me registra, e alguns anos depois, Deus dá uma direção para os meus tios, né, de estar indo para Londres, e minha tia fala, Michele, você tem direito ao passaporte italiano, e vocês querem fazer e tal, porque eu estava morando com o Rodrigo na época, né, com meu esposo, que está até aqui também, glória a Deus. E minha tia fala, se você fizer, eu vou te ajudar a ir para a Inglaterra também. Então, olha só para você ver como que Deus é tão maravilhoso. Eu já havia perdoado meu pai, né? Não estava esperando nada dele, nunca esperei. E quando eu faço 19 anos, depois de um tempo, Deus dá essa porta, né? Para que eu pudesse estar fazendo esse documento. E isso foi por causa do meu pai, né? Alguém que, tipo, nos deixou, nos abandonou, né? De certa forma. E Deus usou a vida dele grandiosamente para que eu pudesse ser abençoada, usou a vida dos meus tios também, que nos abriu essa porta também. E foi uma bênção, está sendo uma bênção, né? E como é importante, né? A gente receber o perdão e nós liberarmos o perdão. Porque se eu não tivesse perdoado meu pai, porque eu precisei perdoar ele depois também. Se eu não tivesse permitido o quebrantamento entrar dentro do meu coração e com relação à minha mãe também, Deus não ia me dar nada, não. Eu ia estar no lugar onde eu estava, né? Porque o povo de Israel, quando a gente vê que, que Deus deu a promessa, né, deles estarem ali na terra de Canaã, Deus deu a promessa mesmo, mas Deus deu condição também, né? E o povo decidiu o quê? O povo decidiu reclamar, o povo decidiu ficar no lugar deles, vendo milagre, vendo tudo acontecendo, e perderam a bênção, né? Perderam a bênção, ficaram rodando ali 40 anos, e, e eles tiveram a oportunidade. Deus sempre vai nos trazer uma oportunidade para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa andar no caminho correto. Os problemas, como eu disse aqui, eles vão ter, vai ter dificuldade, vai ter luta, mas essas lutas, muitas das vezes, elas vão ser Deus que vai trazer para nos forjar, e vão ter aquelas também que a gente que vai se colocar nelas. E quando a gente se coloca dentro de uma luta, é complicado. Mas, mesmo assim, Deus nos dá a oportunidade para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa voltar para o caminho, né?
e fluir e fazer a vontade do Senhor Jesus, né? Que é o que ele anseia para as nossas vidas, né? E essa é uma parte do meu testemunho, né? Eu queria contar mais um pedaço, mas eu acho que não vai dar tempo, que era sobre o meu irmão também. Eu vou tentar contar um pouco sobre isso rapidinho, vou ver se eu consigo. Alguns anos se passaram e Deus me deu uma oportunidade de ministrar na vida do meu irmão. Eu já tinha uns 10 anos que eu não conversava com meu irmão, porque a gente viveu uma situação muito delicada e eu decidi que eu não queria ter contato, porque eu fiquei com medo. Falei, eu não quero me envolver. E eu entrei num mundo de indiferença com meu irmão. Eu não amava, mas também eu não odiava, eu estava ali naquela indiferença. E daí um dia, eu não me lembro o que aconteceu, mas eu só sei que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida para me entrar em contato com meu irmão, depois de 10 anos. E eu entro em contato com ele e ele fala comigo: Nossa, eu achei que você nunca mais iria conversar comigo. E eu fiquei assim, super impactada, que eu já estava esperando um esculacho dele, né, para mim. E daí, a gente conversando, né, eu entrei num assunto sobre a minha mãe com ele, porque minha mãe, ela era muito nova quando ela teve ele, então ela foi para a cidade grande e deixou ele com os meus avós. E ele criou uma revolta mortal contra minha mãe. Ele não gostava da minha mãe de jeito nenhum. E nisso eu comecei a entrar com ele para que ele pudesse perdoar minha mãe, né? De tudo que tinha acontecido e tudo, porque a vida dele precisava mudar, ele precisava ter uma nova vida, uma nova história. E eu conversei muito com ele, foi muito difícil, porque à medida que eu ia falando, ele ia ficando nervoso, ele não gostava, ele falava mal, muito mal da minha mãe. Mas eu disse, Senhor, se o Senhor me deu essa oportunidade para falar com ele, é porque o Senhor realmente tem alguma coisa para fazer, porque isso não ia vir de mim, né? E nisso, ele me pede perdão, eu peço perdão para ele. E resumindo aqui, gente, no final da conversa ali, que foi coisa de menos de uma semana, o meu irmão entra em contato com a minha mãe, depois de 4 anos que eles não se falavam, zero, porque era muito conflito, era muito difícil quando eles estavam juntos. E quando ele entra em contato com a minha mãe, ele começa a liberar o perdão para ela. Ele começa a viver, sabe, uma nova história ali. Tem muito detalhe dentro disso, mas eu estou só resumindo porque isso era uma parte que eu precisava falar sobre isso. E assim, Deus transformou a vida do meu irmão. Isso já tem uns 3 para 4 anos já, que Deus fez uma obra muito grandiosa. Ele perdoou minha mãe perdoou ele. E eu acho que ele tem muito mais convívio com a minha mãe do que eu própria, né? Que tem mais tempo de vida com ela, né? Convivência com ela. E daí, nessa história que aconteceu, né? Eu penso, meu Deus, e se eu tivesse guardado aquilo para mim e não tivesse obedecido à voz de Deus, né? Eu ia estar numa situação complicada para mim, ia permitir que o meu irmão continuasse numa situação complicada, porque depois ele falou como que a vida dele mudou depois que ele reatou o relacionamento dele com a minha mãe, depois que ele decidiu perdoar ela. Parece que as coisas começou a romper, sabe? Tudo que era problema na vida dele começou a desaparecer. Mas é porque o perdão é isso, né, gente? Quando a gente perdoa, a gente está abrindo uma porta de libertação, de verdade para nós. E nós estamos fazendo com que o outro também viva isso. E da mesma forma que eu recebi, eu pude experimentar, sabe? Aquilo que a minha tia fez por mim, eu poder fazer pelo meu irmão. E é muito gratificante isso, porque eu, de certa forma, também fui libertada, né? Eu vivia naquele mundo de indiferença e tudo mais, e Deus quebrou isso. Então, hoje eu tenho facilidade para falar com ele. É um relacionamento assim que não é 100%, mas a gente não existe indiferença entre a gente, sabe? Então, eu louvo a Deus por tudo isso, eu agradeço ao Senhor, e que nós possamos também, sabe, pedir ao Senhor para que nos mostre se há alguém que nós ou ferimos, ou feriu a gente, que nós precisamos liberar esse perdão para ele, sabe? Porque é muito importante. Jesus, ele nos chamou para que nós fôssemos perdoadores também.
E essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. Eu agradeço essa rica oportunidade e que Deus possa abençoar a cada um. E obrigada, tia, por, né, confiar em mim essa palavra, meu tio também, e que Deus nos fortaleça e nos ajude, né, a ser perdoadores assim como o Senhor foi para conosco também. Amém? Amém. Obrigada, Michelinha, por compartilhar um pouco aí do seu testemunho, que eu tenho certeza que edifica muitas vidas, que encoraja, né? A Michele, para nós, é realmente a filha mais velha, né? É uma filha do coração que a gente tem muito amor por ela e ela faz parte, né, da nossa família. E quando ela chegou lá em casa, que eu vi o coração dela era tão puro, gente, era um coração tão inocente, eu me assustei, porque toda a rebeldia dela tinha um porquê daquilo, mas o coração dela era muito limpo, era um coração lindo. E eu falei: "Meu Deus", eu pensava que ela era tudo isso que as pessoas falam, que era uma menina rebelde, revoltada e toda sem educação e tal. E eu olhava assim, uma criança, 13 anos, toda inocente, me fazendo perguntas assim. Eu falava: "Meu Deus, que coisa, ela não sabe". Então eu fiquei tão impactada ao ver a inocência dela e ver que Satanás estava usando, né, a despreparação dela para trazer ela para o pecado, para levar ela para uma vida que não era o que o coração dela, na verdade, tinha. O coração dela não era cheio de impureza, né, era realmente uma criança despreparada. E foi a melhor coisa para a nossa vida também, foi ter aberto as portas para acolher a Michelle. A Michelle dá para a gente, assim, tanta alegria, tanto orgulho, da gente estar junto, é só risada, é só festa. E agora ela está grávida, gente. E aí eu vou ser vovó, né, Michelinha? Cadê? Mostra a barrigona aí, ó. Tá grávida para setembro, tá chegando a Sarinha, olha que coisa linda. E a gente está aqui babando, né? E glória a Deus pelo marido dela também, um homem de Deus que realmente faz ela também muito feliz. E assim Deus faz, queridos. O Senhor, ele transforma a nossa vida para que a vida de outros também sejam transformados. E a gente não tem noção, quando a gente estende a mão a alguém, o que que a gente pode estar fazendo, né? A história daquela pessoa pode ser mudada através das nossas vidas, e aquela pessoa vai continuar transformando outras vidas. Esse é o poder do evangelho. Então, glória a Deus por tudo que Deus fez. E eu lembro quando a Michelle disse uma vez: "Olha, eu falo que eu fiz para casa, mas eu não fiz. Olha a minha mochila, né?" Eu falei: "Michelle, eu não vou olhar, não vou olhar, porque eu confio em você. Se você falou porque fez, é porque você fez." Ela abriu um olhão assim, né? Porque e realmente eu não olhei a mochila dela e ela realmente ela criou aquela responsabilidade. Então, demonstrar que a gente confia nos nossos filhos, isso faz grande diferença. Para mim, a Michelle foi a minha maior professora com respeito a isso, porque quando eu disse a ela: "Eu não vou olhar, e eu tenho certeza que quando eu te perguntar, você vai falar que fez, porque de fato você fez", ela sentiu responsável, tipo: "Nossa, eu não posso trair a confiança da minha tia." E realmente ela assumiu aquilo com responsabilidade, nunca mais levou bomba e passava, e não passava com notas qualquer não, ela passava com a melhor nota. A matemática, que era o bicho grandão para ela, era a matéria que ela tinha as melhores notas. Então, para ver, não é que ela tinha dificuldade na matemática. Então, queridos, era muita coisa que tinha que trabalhar por fora. Então, assim, isso serve para a gente olhar para dentro dos nossos filhos, né? Às vezes a gente está cobrando a nota, mas o que está por trás da nota são gigantes muito maiores. Então, assim, que Deus possa nos dar essa graça e essa sabedoria. E nós vamos agora orar, pedir ao Senhor a graça dele, a direção dele, que Deus possa continuar te usando, Michelinha, capacitando a sua vida, te levando a voar cada vez mais alto aí no Senhor. Você é uma bênção, minha filha. Que Deus te abençoe muito. Obrigada por essa manhã e por compartilhar esse testemunho. E você que pode, abra, né, o seu microfone, nós vamos estar agora orando, clamando ao Senhor, para que Ele venha, né, e atenda a nossas orações e derrame sobre nós da bênção dEle, do poder dEle, da sabedoria